Hello, students. How are you? Olá, alunos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é a nossa 18ª aula de Vocabulary, uma das nossas últimas aulas. Infelizmente não vai encerrar aqui, vai ter uma depois do Enem. Eu acho, é mais uma só, que vai ser sobre phrasal verbs. Infelizmente não deu para colocar antes, porque eu passo uma aula por semana de Vocabulary. Mas eu acho que dá para vocês sobreviverem sim, principalmente que eu já trouxe alguns phrasal verbs nas frases que eu dou. Então não vai ser algo assim tenebroso para vocês. Essa aula ficar depois. Aliás, para quem fazer o Enem, boa sorte. E uma dica que eu dou, vai com a cabeça descansada, que é uma prova, vamos falar de sobrevivência, porque é uma prova que te cansa muito, uma prova extensa. Então, se você for cansado, já é muito ruim para você. Então, pelo menos um dia antes, tenta descansar, espairecer a cabeça. E é sobre isso. Antes da gente começar a nossa 18ª aula de vocabulário, vou dar os avisos que eu dou sempre, que é no YouTube eu vou indicar um vídeo para vocês, tá? Verem, se quiserem, lógico. Nos comentários do YouTube vocês podem deixar alguma dúvida, ou apenas comentar mesmo. Mas também se quiserem deixar dúvidas, podem mandar por e-mail do Enemzando e por Instagram do Enemzando. Fechou? Espero que sim. E então bora começar. Se eu dou umas pausas fazendo assim, ou assim, é porque o refluxo está subindo toda hora. E eu já tentei fazer 2 gravações. E toda hora tava ruim, então eu falei, não, vamos tentar fazer a terceira. Tipo, se tiver pausas, pelo menos não vai ser tantas. Mas eu já vou pedir desculpas anteriormente, porque tá ruim. Sabe, quem tem refluxo sabe que às vezes tem uns dias que às vezes fica pior e hoje é o dia. Então, bora começar depois desse pedido de desculpas. Espera que não tá aparecendo. Deixa eu ver se agora aparece. Agora foi. Então, como eu disse, nossa 18ª aula, nossa penúltima aula. Eu acho que não vou querer dizer mais nada para vocês, porque o que eu acho que vocês deveriam saber, sabe, pelo menos ali de noção, eu tentei trazer. Fora as aulas de interpretação de texto, vocês aprendem realmente algum vocabulário ou outro. O vocabulário se tornou grammar aqui mais porque você tem que ter uma noção de gramática, né? Para saber interpretar também e formar uma frase. Então, por isso que eu tentei focar mais na gramática aqui. E basicamente é isso, gente. Mas bora começar então a aula de hoje. A aula de hoje é sobre adverbs, Os advérbios, como a gente sabe, a gente já viu no português, eles modificam o verbo. Mas não só o verbo, eles podem modificar o adjetivo. E também eles podem modificar outros advérbios. Então, por isso que podem vir numa mesma frase 2 ou mais advérbios. A posição do advérbio, ele pode vir, como a gente está vendo ali, antes do verbo, depois do verbo, mas separado por um objeto, depois do verbo auxiliar, mas também entre no qual o verbo auxiliar e o verbo. E se o verbo auxiliar for o verbo to be, aí vai vir antes do verbo auxiliar. Então tem uma exceção a essa regra aqui, né? Essa última regra que eu falei que vem depois do verbo auxiliar, mas se for o verbo to be, né? Como verbo auxiliar, então se o verbo to be, você vê que está vindo um verbo depois do ing, por exemplo, você sabe que está como verbo auxiliar, então vai vir antes do verbo to be. Mas dando já uma dica para vocês, nem todos os advérbios seguem essas regras. Tem advérbios que têm regras próprias, a gente vai ver isso. E às vezes tem advérbios dentro de um tipo que fogem da exceção. E às vezes você vai ver, vem no fim da frase, mas você vai ver um no meio da frase, por exemplo.
Então tem que prestar muita atenção em relação aos advérbios, porque eles às vezes tacam o louco aqui mesmo. Mas na regra principal, ou é antes do verbo, ou é entre o verbo auxiliar e o verbo, ou é depois do verbo, mas separado por um objeto. E se for o verbo auxiliar, o to be é antes desse verbo auxiliar. E lembrando que o advérbio não pode vir entre o verbo e o objeto, lembrar disso. Tá ali no post-it ali que eu coloquei. E aqui nesse terceiro slide eu trouxe os tipos. Nós temos advérbios de tempo, de maneiras, de lugar, de intensidade, de dúvida, de frequência, de afirmação, de negação e de interrogação. Então, esses são os advérbios, os tipos de advérbios, os tipos de adverbs. Lembrando que são vários advérbios. Eu não vou trazer todos os advérbios de todos os tipos. Eu vou trazer ou os principais ou os mais comuns, porque se eu fosse trazer todos, só esse slide não daria. Eu teria que dar 2, 3 aulas de advérbios para vocês. Mas como que eu queria passar advérbios para vocês antes do Enem, aí eu meio que dei uma reduzida no conteúdo. Mas saiba que é por conta disso, mas o que eu vi que era mais comum, o mais usado, eu trouxe para vocês. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Então vamos para os adverbs of time, os advérbios de tempo. E eles são usados então para indicar o que? O tempo de tal ação. Ok? E eu trouxe alguns mais usados, que é o already, o always, before, after, yesterday, today, tomorrow, lately, immediately, now, soon, early, late, shortly, when, yet, still, never. Vamos lá. Already e always é o já e o sempre. Vamos para os exemplos. Mom, I already did my homework. Mãe, eu já fiz a minha tarefa de casa. A gente vê que o already está antes do verbo, que é o did. O did ele não está como verbo auxiliar, ele está como verbo mesmo, né? Um simple past ali. Então, meio que você vê o advérbio, né, na ordem que a gente viu antes, que vem antes do verbo. E está indicando, né, o tempo da ação que a pessoa já fez, então ela já encerrou tal ação. E o outro é I always clean my house. Eu sempre limpo a minha casa. Então você está falando que você sempre faz alguma ação, que é limpar. E também está antes do verbo ali em questão. Tem outro advérbio que eu não coloquei aqui que é parecido com always. E nesse sentido, mas é mais que sempre, né? Que é para sempre, né? Igual forever. Só dando esse exemplo, mas não trouxe porque eu falei, já trouxe o always. Mas lembrar que o forever também é um advérbio de tempo, ok? Temos o before e o after, que é antes e depois. Aí eu coloquei before I sign this, I have some questions. Antes de eu assinar isso, eu tenho algumas questões. Então, para você fazer tal ação que é assinar, você vai fazer umas questões antes. Então, você está indicando o tempo, né? Que você só vai fazer a assinatura, né? Então, o processo de assinar se a pessoa responder algumas ações. Então, você está dando uma condição de tempo também ali. E o depois, after doing her chores, Julia took a shower. Depois de fazer as tarefas domésticas dela, a Julia, ela tomou um banho. Então, tá falando que depois de acabar, né, as tarefas, ela foi lá e tomou um banho. Então, a gente tá vendo aqui que uma ação pode ser antes e outra ação pode ser depois da outra, né? Mas em relação a tempo, né? E os dois vieram antes do verbo,
Às vezes a pessoa no before estranha, porque, no exemplo com before, porque tem um why depois do before, mas está antes do verbo, sabe? Lembre disso, que não tem que vir certinho antes do verbo. Às vezes pode ter algo ali entre o advérbio e o verbo, mas tem que vir antes dele. Essa é a teoria, sabe? Não tem que vir certinho antes, mas tem que estar ali antes. E tá ali antes, sabe? E modifica o verbo. Então, se vocês tiverem dúvida, teve uma palavra antes, façam uma pergunta, sabe? Vejam se vocês estão vendo que o tempo está influenciando em tal ação. Se tá, é porque o advérbio do tempo tá funcionando corretamente. Fechou? Outros que eu trouxe é o yesterday, today e o tomorrow. Então, ontem, hoje e amanhã. Yesterday I was going to travel, but something came up. Ontem eu estava indo viajar, mas alguma coisa apareceu. Olha só, o phrasal verb. Came up é something, alguma coisa apareceu e fez a pessoa cancelar. Então, em vez de você fazer uma frase enorme, o phrasal verb faz isso, né? É uma expressão que pega aquela coisa que você fala que era grande e coloca numa só expressão. Basicamente. E tá falando que então ontem a pessoa iria viajar, mas alguma coisa apareceu, ela teve que cancelar. Então, essa ação, né, que foi cancelada foi ontem. Eu estou indicando o tempo dessa ação, mesmo que foi cancelada, era uma ação que era a ação de viajar. Today is the day, uma frase bem simples e algumas pessoas falam, né, que hoje é o dia. Então, estou indicando o ser, né, o é o dia, né. Quando a gente fala today is the day, não é tipo, hoje é dia tal, né? É tipo, que hoje vai ser o dia nosso, né? Tipo, um dia maravilhoso. Eu tô indicando qual vai ser esse dia, né? É hoje. E my package will arrive tomorrow. Minha encomenda irá chegar amanhã. Sim, tá depois do verbo. É comum alguns advérbios de tempo bem no fim da frase, por isso que eu trouxe essa frase. E o advérbio de tempo, por mais que ele esteja depois do verbo, ele está fazendo sua ação que é modificado o verbo em relação ao tempo, que está indicando quando vai chegar certa coisa. Amanhã. Então, por isso que o advérbio está funcionando corretamente ali, mesmo não seguindo. Por isso que eu trouxe essa frase, para vocês saberem que isso pode acontecer. Mas por isso que eu falo, sabe? Vejam se está modificando de acordo, no caso, com o tempo, aqui em questão de estar vendo os advérbios de tempo. Se tiver o tempo modificando a ação, então está funcionando perfeitamente. Vamos para o lately, immediately, now e soon. Ultimamente, imediatamente, agora e logo. Team's interest has grown lately. O interesse do time está crescendo. Que você possa traduzir literalmente isso aí, está crescido ultimamente, né? Mas não faz muito sentido. Aliás, present perfect não faz muito sentido pra gente, porque não tem nada relacionado à nossa gramática. Então a gente tem que fazer uma tradução adequada pra gente, sabe? Vamos falar assim, uma tradução adequada, próxima do que a gente tem de comum. Mas está falando ali que o interesse dele tem crescido ultimamente, né? E vem depois o verbo auxiliar ali, o has, tá? Então, meio que tá certinho. E tá falando o quanto o tempo que tem crescido, né? Que é ultimamente. Então, interesse. Alguns veio antes do verbo. Lógico que não veio bem, veio antes do verbo, né? Não veio bem antes, mas veio. E está modificando a ação em relação ao tempo, que é você limpou tal coisa imediatamente. Então, você está indicando o tempo daquela ação, sim. Now I'm going to buy some things. Faltou um ali, eu vi, tá? Quando eu colocar esse material no Drive Exame, vai estar modificado, fiquem tranquilos. Está falando quando você vai comprar algumas coisas, quando você vai comprar algo que é
Não, agora. Então você está indicando o tempo de tal ação que é comprar. E como que é o verbo to be, um verbo auxiliar ali, veio antes dele, que é o I'm going. Quando meio que tá seguindo a regrinha direitinho também. E o último desses é Tina soon recovers from this, so don't worry. Então tá falando quando que a Tina vai se recuperar de algo, né? Que a Tina logo se recuperará de algo, disso. Então não se preocupe. Então é logo, gente, que a Tina vai se recuperar. Então está indicando o verbo, o tempo da ação que é se recuperar. E está bem antes também ali, né? Então meio que está na ordem, vamos falar, correta. Mas o advérbio está fazendo o seu papel, que é modificar o tempo da ação ali em questão. Aí depois temos early, late e shortly, né? Cedo, tarde e próximo, né? Shortly, por mais que significa pequeno, quando em relação a tempo a gente usa essa palavra para tempo, para advérbio de tempo, é algo próximo, algo está perto. Early I saw John leaving, então mais cedo eu vi o John saindo. Por mais que não esteja bem antes do sol, que é o passado de si, tá ali antes e está indicando a ação de ver, né? Então o advérbio está fazendo a sua função ali, no caso, e você viu antes o John saindo. It's already late, so I'll do this tomorrow. Já está bem tarde, então eu irei fazer isso amanhã. Por mais que esteja depois do verbo, tá verbo, objeto e advérbio, tá ali, que é I'll do this tomorrow. Então você está falando quando vai fazer tal coisa. Mas está falando quando você vai fazer. Então, meio que está fazendo a função que é indicar o tempo da ação ali, tá? Que é, no caso, amanhã, que é o que a gente viu antes. E está indicando o tempo. Por isso que modificou a ação também. Porque por conta de estar tarde, você só vai fazer algo amanhã. Então, está servindo como um advérbio, sim, por mais que esteja separado por uma vírgula, né? Ali está a sentença e tudo mais. Tá antes do do ali em questão. Então, o fazimento só foi mudado por amanhã porque já estava bem tarde ali. E the next edition will shortly be available. A próxima edição estará próxima de estar disponível. Então, você sabe quando estará disponível a edição. Próximo, né? Tá perto dali de acontecer. Então, você sabe o tempo de tal ação. When yet still, né? Que é quando e dois ainda. Só que os dois ainda são bem diferentes, né? Por mais que signifiquem a mesma coisa. I'll do this when I have some time. Então, a pessoa fará isso quando tiver algum tempo. Tá verbo, tá verbo, objeto e advérbio ali, né? Que é o do, this e when. E tá antes de um verbo também, que é o have. Então, meio que tá na ordem certa, ele tá no meio da frase, mas é intencional, porque você só vai fazer algo quando tiver algum tempo. Então, tá dando uma condição de tempo para fazer alguma coisa. I didn't take my shower yet. A pessoa tá falando que não tomou o banho dela ainda. Então, ela tá indicando que até aquele determinado tempo ela ainda não fez ação, mas ela irá fazer, porque se ela tá usando yet, ela falou que ainda vai fazer tal ação. Se ela não fosse tomar banho, ela fala, eu não vou tomar. Mas ela falou, eu só não tomei o banho ainda, mas então isso não significa que ela não irá tomar. E I've still been waiting for you. O still tá depois do verbo auxiliar, que é o have. Ele tá contraído ali como ver, depois do I, ok? Mas a pessoa ainda está esperando pela outra. Então, tá indicando o tempo que aquela ação ainda está acontecendo. E o never, para encerrar os advérbios de tempo, que é nunca. Então, você nunca vai fazer tal ação, por mais que
também seja um advérbio de negação, a gente vai ver isso. O never também é um advérbio de tempo, você indica que nunca vai fazer tal coisa também. Então, por isso que cabe como advérbio de tempo também. E I'll never do this again, a pessoa está falando então que ela nunca fará tal coisa. Então, antes do verbo, que é o verbo to do. Ok. Então, meio que tá na ordem correta ali também. Então, foi isso, gente. Os advérbios de tempo. Então, lembrar disso, sabe? Temos 4 ordens dos advérbios virem. Às vezes, eles não vão seguir essa regra. Principalmente que eu já disse que tem tipos de advérbio que não seguem, mas lembrar disso. Tentem perceber se está modificando uma ação. Se estiver modificando, tipo, ou indicando o tempo de uma ação, ele está fazendo a sua função, que é indicar o tempo, né? Então, tentem prestar atenção nisso. Mas eu espero que tenha ficado certinho para vocês. Agora, os advérbios de maneira, né? Os adverbs of manner. Eles servem para indicar, então, a maneira de tal ação, o jeito que você faz tal ação. Eles geralmente vêm depois do verbo, mas podem vir antes para dar uma ênfase em tal coisa. Tá? Então, aqui a gente já vai mudar aquela regrinha. A gente viu que pode vir antes do verbo. Aqui isso só vai acontecer para dar uma ênfase. Senão, vai vir depois. Então, não estranhe se vocês verem todos os exemplos praticamente com os advérbios depois do verbo, porque aqui é comum, aqui tá certo, ok? Então, basicamente é isso. Eu coloquei ali que os advérbios de maneira, alguns deles pelo menos, derivam de adjetivos. E por derivar de adjetivo, você vai transformar aquele adjetivo em advérbio. Quando você faz isso, você vai adicionar um sufixo, que é o ly. E então, meio que essa regrinha, se você vai transformar um adjetivo em advérbio, você coloca o sufixo. Só que tem adjetivos que terminam em y. Então, nesse caso, você vai pegar esse y desse adjetivo, tirar esse y, colocar um i no lugar e depois adicionar o sufixo ly. Ok? Esse sufixo, se a gente fosse traduzir, seria o sufixo mente. Tipo, imediatamente, sabe? Então, esse é o sufixo. Lembrar também que nem todos os advérbios terminam com esse sufixo, porque tem gente que às vezes ensina isso, que todos os advérbios, se você vê ali, são advérbios, sabe? Não. Nem todo advérbio termina com ly, mas temos alguns advérbios que terminam sim. Então, fique esperto com isso também. Então, eu trouxe alguns aqui advérbios que vocês podem ver em algumas frases, que é well, hard, happily, beautifully, lovely, slowly, loudly, patiently e quietly. Então, bem e forte, bem ou bom, né? Dependendo da tradução, e forte. Felizmente, lindamente, amorosamente ou carinhosamente. Você também pode traduzir com amor ou com carinho. Lentamente, cuidadosamente, pacientemente e quietamente. Vamos para o primeiro exemplo. The kids performed well in the competition. A gente já vê que o well está depois de performed, que é o verbo, mas está na regra, tá? Então não estranhe. E a gente está falando como eles fizeram tal ação, como eles performaram. Eles performaram bem. Então, foi uma boa performance, entendeu? Então, o advérbio de maneira está fazendo a sua função, que é indicar o jeito de tal ação. Belezura? The rain came down hard and fast. A chuva veio de maneira forte e rápida. Fast também é um advérbio de maneira, ok? Eu trouxe aqui para vocês alguns aqui dentro de outras frases. Então, se quiser anotar isso, que fast é um advérbio de maneira, vocês podem. E eu tô falando o jeito que veio a chuva, né? O jeito que a chuva desceu, né? A chuva, ela veio, né? Ela desceu, né? Ela caiu, mano. A chuva caiu
forte, então foi uma chuva forte. Então foi o jeito que a chuva veio, forte, e também foi rápida, né? Não durou muito. Então você está indicando o jeito que veio tal chuva. Came down é um phrasal verb também. Agora com happily, beautifully, loving. Teen wants to be in a happy relationship. Então tá falando o tipo de relacionamento que o teen quer estar, que é um relacionamento feliz, tá? Então, tá, happily você não vai traduzir só como felizmente, pode ser feliz também, mas um feliz não como adjetivo, mas sim como advérbio. Ele tá falando o tipo de relacionamento que ele quer estar. Que ele quer estar, né? Não é só o tipo de relacionamento, é onde que ele quer estar, que é um relacionamento feliz. Jen always dresses herself beautifully. A Jen, ela sempre se veste de maneira bonita, né? Lindamente, né? No caso. Então, você sabe como a Jen sempre se veste, né? Vestir é um verbo. E Lisa makes lovely clothes. A Lisa, ela faz sopas com carinho, né? Com amor. Então, você sabe como que a Lisa faz as sopas dela. Que ela faz Lisa makes lovely clothes. E para encerrar aqui os adverbs of manner, slowly, loudly, patiently e quietly. O lentamente, ruidosamente, ou em voz alta, pacientemente e com calma. Eu trouxe o exemplo mais besta da slowly, que the sloth walks slowly. O bicho preguiça, ele anda lentamente. Então, tá falando como o bicho preguiça anda lentamente. Então, tá falando o jeito que o bicho preguiça anda. Nossa, minha língua travou, não sei porquê. The kids always are speaking loudly. Aqui a gente tem dois advérbios, né? O loudly, para indicar o jeito que as crianças falam. E elas sempre falam desse jeito, né? Então temos dois advérbios, um de tempo e outro de jeito, né? Aqui o patiently, porque o advérbio veio antes do verbo, mas é para enfatizar. Então, para dar uma ênfase, qual foi a ênfase aqui? Patiently, Dana explained to children what they did wrong. Então, a Dana, ela explica para as crianças o que eles fizeram de errado pacientemente, por isso que veio antes para enfatizar isso. Ela não explicou com raiva, ela não explicou com pressa, ela explicou pacientemente. E John, to not wake his parents up, always does his chores quietly e swiftly. Ali a gente tem quatro, aliás, advérbios. Um a gente vai ver depois, mas vamos falar que tem três. Always, que é sempre, então ele sempre faz uma coisa ali, que é as tarefas dele, mas ele sempre faz as tarefas dele como? Quietly e swiftly. O quietly é o quietamente e swiftly é outro advérbio de manner também, que é rapidamente, tá? Então, se vocês quiserem também gravar que o swiftly é outro advérbio of manner, pode, porque é. E aqui, então, a gente sabe que a pessoa sempre faz uma ação, como ela faz essa ação, ok? Então, esses foram os adverbs of manner para vocês. Então, saber aqui que eles não vão seguir aquela regra que a gente viu no início, eles vão vir depois do verbo. E se vir antes é porque tem que enfatizar alguma coisa. E eles indicam o jeito que você faz tal coisa. Fechou? Agora os adverbs of place. Opa! Eu sempre faço isso. Os advérbios de lugar, então eles vão indicar o quê? O lugar de tal ação. Eles vêm depois do verbo também. E então é como vocês verem os advérbios de lugar depois do verbo, então não se assustem com isso. Aí eu trouxe os principais advérbios of place, que é here,
there, então aqui, lá, near, far, perto e longe, somewhere, anywhere, qualquer lugar ou nenhum lugar, up ou upstairs, down ou downstairs, em cima e embaixo de algum lugar, in ou inside, ou out, outside, ou dentro, fora de algum lugar, north, south, east, west, norte, sul, leste, oeste, de algum lugar, towards, upwards, downwards, backwards, forwards. Wards é o sufixo que a gente usa para indicar a direção. Então, no rumo dessa direção, né, towards, de tal direção, upwards é para cima, downwards para baixo, backwards é para trás, forwards é para frente. Fechou? E eu coloquei ali around, between, away, next to e about. Então, ao redor, entre lugares, longe, perto e sobre algum lugar. Ok? Então vamos lá, os exemplos. I'll sit here and you'll sit there. Então tá falando onde as tais pessoas vão se sentar ali. Uma pessoa vai se sentar aqui e outra pessoa vai se sentar lá. Então tá indicando isso e veio depois do verbo. John lives near the school, but Jane lives far from the school. Então tá indicando o lugar onde essas pessoas moram. Uma mora perto da escola e a outra mora longe da escola. Também vem depois do verbo que é o lives, né? O verbo to live, né? Ali conjugado pelo he e o she. Outro exemplo, we want to travel somewhere, but we didn't decide where to go. Então as pessoas em questão querem viajar para algum lugar. Somewhere veio depois do verbo to travel. Mas eles não sabem ainda onde vão, mas eles querem viajar para algum lugar. Então eles já se decidiram essa ação. Então não sabem ainda onde ir. I can hear the children playing upstairs. Então eu posso escutar as crianças brincando lá em cima, né? No caso, no andar de cima da casa ou da escola, de algum lugar. Mas você pode ouvir as crianças brincando lá em cima. Então você sabe que elas estão lá em cima brincando. The kids hid inside the wardrobe. As crianças se esconderam dentro do guarda-roupa. Também, de novo, o advérbio está depois do verbo, que é o verbo to hide. Tá? Que aqui tem no passado, tá como hid, ok? E você sabe que elas esconderam dentro de algum lugar. Foi dentro do guarda-roupa. The train is going south from here. O trem está indo sul daqui. Então você sabe que direção que o trem está indo. O trem está indo na direção sul. No caso, não vou fazer assim, sul. Que é norte-sul, né? Desculpa, gente. Então ele está indo na direção sul. The elevator goes upwards and downwards. Então o elevador ele vai para cima e vai para baixo. Então você sabe as direções que o elevador pode ir. E aqui por último, para encerrar de exemplo, eu trouxe the bed will be put between the bedside tables. Então você sabe onde que a cama será colocada. Ela será colocada entre as mesas de cabeceira, tá? Bedside tables é isso, tá? Que é side, é lado. Então, bedside é do lado da cama e table é mesa. Então, é a mesinha de cabeceira traduzindo, ok? Então, você sabe onde que essas mesas serão colocadas, né? Que tá depois do verbo to put, ok? Elas vão ser colocadas entre... no caso, a cama vai ser colocada, né? Que serve da cama. A cama vai ser colocada entre essas duas mesinhas de cabeceira. Fechou? Então, advérbios de lugar, né? O advérbios of place, eles servem para indicar o lugar de tal ação, ou às vezes até de tal objeto, né? Porque a gente viu que os advérbios, eles modificam os verbos, o objeto, né? Adjetivo também, e advérbios em si também, né? Então, eu espero que tenha ficado certinho para vocês. Adverbs of degree, advérbios de intensidade. Então, quando a gente está falando de intensidade, a gente vai saber o quanto a gente faz alguma coisa. Se a gente faz pouco, se a gente faz muito, se a gente faz
todos os dias, se a gente faz em, sei lá, nenhum dia, se a gente faz algo suficientemente, se a gente não faz. Então, isso que quer dizer intensidade. Quando você faz tal coisa, entendeu? Não quer dizer que é só muito e pouco. Pode ser o tanto bom que você acha, ou muito, ou quase. Então, é isso. Esse barulho que vocês estão ouvindo no meu pé, que ele tá formigando, eu tô esfregando aqui. Ai, ai. Os que eu trouxe são os mais usados, tá? Os frequentes aí que vocês podem ver. Very, to, almost, slightly, quite, totally, fairly. E não tem a ver com fadas. Absolutamente, extremamente e suficiente. Então, muito. Nossa, eu traduzi o resto. Então, very true é muito, né? E ou também, né? O true ele pode significar muito ou também. Almost é quase. Slightly é levemente ou um pouco. Quite pode ser ou meio ou bastante, né? Totally é totalmente. Fairly é bastante também. Absolutely é absolutamente. Extremely extremamente. E not suficientemente. Vamos para os exemplos. The coffee is too hot. Eu trouxe dois exemplos com too, um para indicar o muito e o outro para indicar o também, porque ele tem essa dupla tradução aí. Não, the coffee is too hot, você está falando quanto estar quente tá o café, tá? Tá muito quente. Então, tá dando uma intensidade para o estar quente ali. E can I go to the zoo too? Então, a pessoa está perguntando se ela pode ir ao zoológico também. Então, eu trouxe os dois sentidos para vocês. E a gente vê que um veio depois do objeto e o outro veio depois do verbo. Porque os advérbios of degree não tem uma ordem exata, sabe? Eles vão vir aqui em qualquer momento, às vezes, da frase para indicar intensidade. Mas você saiba que ele vai estar próximo do algo que eles querem indicar essa intensidade, ok? E o último desses, it was very cold, estava muito frio. Então você está falando como estava o tempo ali em questão, né? De algo, né? Que é muito frio. De novo, para dar uma intensidade para o frio. No caso, a gente está vendo ali que está alterando o adjetivo, não é nem o verbo. Aliás, também, né? No is too hot está alterando o adjetivo, que é o hot, que é muito quente. E só o to ali no segundo, que está no verbo, né? Que a pessoa quer ir também. E eu trouxe aqui para vocês alterando adjetivos que a gente não tinha visto muito disso até agora, né? A gente está vendo. De intensidade, você vai ver mais alterando adjetivos do que verbos em si. Porque você vai ter a intensidade de alguma qualidade, por exemplo. Vamos para o almost agora. They were almost finished. Aqui já está alterando um verbo. Que eles estavam quase prontos. Então está indicando o quanto que eles estavam prontos. Eles estão quase ali, né? Estão quase prontos. Então, temos a intensidade desse pronto aí. Slightly é levemente, então my salary increased slightly this year. De novo, aqui já temos de um verbo também. E o meu salário aumentou um pouco este ano. Então você está falando quanto aumentou o seu salário. Foi um bocadinho. Right. I'm quite tall, but my brother is taller than me. Aqui você não vai traduzir como bastante nem muito. Você vai falar, eu sou meio que alto, sabe? Meio que alta, mas o meu irmão é mais alto que eu. É isso que está dizendo. Então você está falando quanto você é alta. Você sim está modificando o adjetivo ali em questão. Mas o quite, lembra que ele pode ou ser traduzido como meio, ou como bastante, ou muito, sabe? Aqui no caso está meio que alto, porque está falando que o irmão é maior. Totally, totalmente. My house is totally different than yours. Então, a pessoa está falando
o quão diferente é a casa dele da outra pessoa, que é totalmente diferente, sim, tá modificando o adjetivo, porque tá falando o quão diferente, então, de uma para outra. Fairy eu falei, não tem nada a ver com fadas, porque fadas são fairies, ok? Mas aqui é bastante. A gente pode traduzir também como justamente fairy. Mas aqui, no caso, vai ter sentido de bastante. Tina is fairly good at singing. Então, a Tina é muito boa em cantar. Então, você está falando quão boa ela é em cantar, que é muito boa. Ali também está modificando o adjetivo. So good. Absolutely, your cake is absolutely delicious. Então, seu bolo é absolutamente delicioso. Por mais que você pense, tá falando quanto que é, mas o quanto que é delicioso. Então, sim, tá modificando o adjetivo também, que é o delicioso ali em questão. The weather is extremely hot today. Também tá modificando o adjetivo aqui. E tá falando que o tempo está muito, extremamente quente. Então, né, mais que muito, né? Extremamente quente hoje. A gente tem dois advérbios, aliás, ali. O extremely e o today. Tá falando que hoje está. Então, tá falando sobre o tempo ali em questão. Mas está falando o quão quente está. Então, um está modificando o verbo e o outro está modificando o adjetivo. E o por último, que é o enough. Is your coffee hot enough? Então, a pessoa está perguntando se o café da outra está quente o suficiente. Então, está modificando o adjetivo ali também, hot, que quer saber se está quente o suficiente para a pessoa. Belezura? Espero que sim. Vamos para os advérbios of frequency. Os advérbios de frequência. Gente, só um minuto que eu excluí um negócio aqui. Só um minutinho, gente. É uma notificação que tem que tirar um minuto. Beleza, resolveu o problema, gente. Tem uma notificaçãozinha chata aqui. Então vamos lá. Os advérbios of frequency fala a frequência de tal ação. Por exemplo, então eles vão falar o quanto uma ação acontece. É muita que essa ação acontece? É pouca que essa ação acontece? E vai ter, então vai ter relação com o verbo. Não vai ser igual os que a gente viu antes, né? Que é os de intensidade, que falam ou de uma ação ou de um adjetivo. Aqui vai ser de um verbo, porque ele vai falar o quanto que essa ação acontece. É muito, é pouco. A gente vai saber que esses advérbios vão nos indicar isso. Ok? Eu trouxe só 6, os principais, tá? Tem uns que, se você pesquisar, vai ter uns antigos, mas que ninguém mais usa. Mas se vocês quiserem saber a princípio de curiosidade, pode pesquisar. Mas eu trouxe os mais usados ultimamente, né? Que é os main adverbs of frequency. Então, os principais advérbios de frequência. Ok? Eu trouxe always. Sim, always, ele é um advérbio de frequência e de tempo também. Always, usually, often, sometimes, rarely e never. Vamos lá, sempre, normalmente, frequentemente, de vez em quando, raramente e nunca. Então a gente tem vários tipos, sabe? Eles não são iguais aí. Então dá para você, por isso que eles são os principais. Mas você vai ver outros advérbios que às vezes significam a mesma coisa que um ali, só que escreve de outro jeito. Ok? Vamos lá. Always é sempre, então, I always eat lasanha. O summer, então você sempre come lasanha. No domingo, então você está falando a frequência que você come lasanha. Todo domingo você come lasanha. Então, está falando a frequência do comer lasanha. Tina usually ride her bicycle at the park. Então, a Tina normalmente, ela anda de bicicleta no parque. Então, você sabe a frequência da Tina andar de bicicleta no parque é
normalmente. Então, não é algo tipo todos os dias, mas você vai ver a Tina lá no parque, entendeu? Você sabe que ela anda por lá. Veio antes do verbo também, aliás, os dois vieram antes do verbo, então eles estão seguindo a regra ali que a gente viu bem no início dessa aulinha aqui. Often, né, frequentemente. Jane e Ashley often go exercise together. Então a Jane e a Ashley frequentemente vão se exercitar juntas. Então você sabe quando que a Jane e a Ashley se exercitam juntas frequentemente. Então não é algo raro, mas também não é todos os dias. Você sabe que vocês vão ver ela ali pelo menos toda semana lá se exercitando juntas em alguma academia, por exemplo. Então é algo comum, vamos assim dizer. Também veio antes do verbo. Sim, esse segue aquela regra que a gente viu no início, que é antes do verbo, no caso. Sometimes, vamos lá. In the week, I sometimes make my own food. Na semana, eu de vez em quando faço a minha própria comida. Tá antes do verbo, que é o verbo to make. E a pessoa está falando que durante a semana, de vez em quando, ela faz a comida dela. O que é algo bem comum, porque hoje em dia, por conta de trabalho e várias coisas, você não tem tempo para fazer a sua própria comida. Você tem que pegar e tudo mais, porque é mais prático. Porque fazer a comida às vezes demora, né, gente? Então, basicamente é isso. Também veio antes do verbo ali. I rarely go to the cinema. Então a pessoa tá falando que raramente vai ao cinema, mas vai, né? Mas tá dando a frequência. Então você vai ver a pessoa ali no cinema raramente. E o último dos advérbios of frequency. I'm so busy these days that I never go out with my friends. Então eu estou tão ocupada esses dias que eu nunca saio com meus amigos. Então tá dando a frequência que a pessoa sai com os amigos, que é nunca, por conta que ela tá muito atarefada. E também veio antes do go. Então é isso, vocês viram que os adverbios of frequency, então eles meio que indicam a frequência de uma ação. Eu dei os 6 principais para vocês, e vocês viram que todos aqui seguiram aquela regra de vir antes do verbo. Enfim, espero que vocês tenham pego a ideia desses adverbios of frequency, que agora a gente vai passar para a reta final. Antes de ir para affirmation, negation and interrogatives, a gente vai para doubt. Doubt é dúvida, então são os advérbios de dúvida. Então, eles vão indicar o grau de incerteza ou certeza de algum acontecimento. Ok? Então tem a ver com alguma ação. Eu coloquei incerteza porque às vezes a pessoa vai saber de algo, mas às vezes a pessoa não sabe, tá? Por isso que eu coloquei incerteza ou certeza, porque é dúvida, né? E por que é dúvida? Pode vir um maybe ou perhaps, que significam a mesma coisa, que é o talvez. Os dois vêm no início de frase, tá? Você não vai ver maybe ou perhaps no fim de frase, eles vêm em regra no início de frase, ok? Então usem eles no início de frase. O possibly, o probably, definitely e certainly e clearly você usa no meio de frase. Então só os dois iniciais você vai usar no início de frase. Então, talvez não siga aquela regra exata de vir antes do verbo, tá? O que é bem normal, porque em regra tem que vir no início. O resto vai vir em middle sentence, que é no meio da frase ali em questão, ok? Aí já pode seguir aquela regrinha de vir antes do verbo, depois do verbo auxiliar e por aí vai. Vamos lá. Então, os talvezes. Vamos ver os talvezes. Maybe John won't show up. Talvez o John não irá aparecer, tá? Show up é um phrasal verb que indica esse aparecimento. Então a pessoa não sabe se o John vai aparecer ou não. E perhaps Jane is late because of the traffic. Então a pessoa está falando que talvez a Jane está atrasada por conta do trânsito. Aí eu coloquei ali em parênteses o que eu já falei, né? Os dois são colocados sempre no início da oração. I possibly e probably é quase a mesma tradução, né? Que é possivelmente ou provavelmente. Jim probably thinks that you don't like him. O Jim, ele provavelmente acha que você não gosta dele.
veio antes do verbo, que é o verbo to think, ok? E você poderia falar também de impossibly thinks that you don't like him, ou de impossivelmente acha que você não gosta dele. Definitely, certainly, é definitivamente ou certamente. I definitely feel better today. Eu definitivamente me sinto melhor hoje. Tem, aliás, dois advérbios, né? Um de tempo, depois do objeto, e um indicando a certeza, no caso, então você definitivamente se sente bem. Tá antes do verbo, né? O verbo to feel. E você tá falando o quão você se sente bem, né? A sua certeza de se sentir bem, então é muito. E por último, clearly, que é claramente ou evidentemente. There is clearly something wrong. Tá depois do verbo, gente, mas igual eu falei, pode vir middle sentence. Então, às vezes não vai seguir essa regra de vir antes do verbo, sabe? Mas geralmente segue igual você viu os outros exemplos. Mas a pessoa tá falando que realmente há claramente algo errado ali. A pessoa tá sentindo algo errado ali no ar. Né? Ela só não sabe o que, mas ela tem a certeza disso, que tem algo errado naquela questão. Belezura, gente? Espero que tenham entendido. Doubt não é... Só lembra disso, gente. Doubt, por mais que doubt é incerteza, a pessoa tem dúvida de alguma coisa. No caso, a gente está falando sobre a certeza ou não de algo. Então, a pessoa pode ter muita certeza ou pode ter uma talvez de certeza, sabe? Como maybe ou perhaps, tá? Mas não caiam na pegadinha do nome. Porque então seria só maybe ou perhaps os advérbios de dúvida, né? É só isso mesmo que eu queria ressaltar. E agora vamos para a reta final. Affirmation, negation, interrogatives. Os advérbios of affirmation afirmam algo, então o falante, ali em questão, vai falar que sabe ou não de alguma coisa, mas ele vai afirmar isso. De negation é a mesma coisa, o falante da questão vai negar que sabe de algo, por exemplo, que ele não sabe de algo, ou ele não sabe fazer algo, e por aí vai. Então tem a ver com o verbo. Beleza? E os interrogative adverbs, já vou dar um spoiler. Eles são para fazer perguntas. Mas vamos com os affirmation aqui primeiro. Então trazem uma certeza. O falante sabe de algo, sabe o que está falando. Os advérbios of affirmation são absolutely, indeed, surely, by all means, clearly, truly, definitely, sei na língua dela com essa, exactly, obviously, really, undoubtedly, yes. Sim, é um advérbio. Mas vamos lá. O primeiro, absolutamente. The kids absolutely love chocolate cake. Então, você está afirmando com muita certeza que as crianças amam bolo de chocolate, e sim, o advérbio está antes do verbo ali em questão, porque você fala a certeza dessa ação, né, desse amor. I surely bought what you asked. Let me show you. Então, eu certamente comprei o que você me pediu. Deixe-me te mostrar. Surely, by all means, indeed, significam isso certamente, mas só dar um ressalte aqui, o by all means traz às vezes uma confirmação também, tá? Você pode usar ele sozinho, sabe? Às vezes, sabe, como resposta também. Só trazendo isso. Agora, pensar que numa frase como by all means eu não tô conseguindo. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Sabe, mas você pode fazer o by all means de todas as maneiras, sabe? Ou se sinta à vontade também para fazer algo. Você pode usar ele nesse sentido. Eu não consegui pensar, gente. Meu cérebro tá cansadinho.
Ah, o clearly agora é o claramente. You clearly don't have any proofs. Então você claramente não tem provas. Aliás, o surely veio antes do verbo e o clearly também veio antes ali do verbo. Mas veio antes do verbo auxiliar. Ah, ah, o que foge um pouquinho a regra, porque seria depois do verbo auxiliar, né? Mas ele está servindo a função ele de verbo porque ele está falando que a pessoa está afirmando que a pessoa não tem nenhuma prova, né? Então ele está afirmando isso. O truly é verdadeiramente, tá? Então, this is truly interesting, tell me more. Isso é verdadeiramente interessante, diga mais. A pessoa está falando que ela acha algo interessante. Então tá falando o quanto que ela acha. Então o advérbio tá fazendo função dela ali, sim. O definitely é definitivamente, né? Fulano definitely is going to win the competition. Então, tá, aliás, antes do verbo to be ali tá certo, né? Em teoria em relação à regra, mas por mais que o ali do to não esteja seguindo, tá fazendo a função dele de advérbio. E está falando que a pessoa definitivamente irá ganhar a competição. Então, você está afirmando que você tem uma certeza absoluta também ali. Obviously, não, pera, exactly, eu pulei. Exatamente. You told exactly what I was thinking. Aliás, está entre dois verbos, tá? Depois do told e antes do was ali. Então, meio que tá certo que tá antes do verbo to be. Você poderia falar isso, mas a pessoa tá dando uma confirmação que a pessoa pensou exatamente o que ela estava, né? Pensando. Então tá meio que seguindo ali o jeito dos advérbios de afirmação, que é dar certeza de algo, ou falar que sabe sobre algo e por aí vai. Obviously, I obviously go to your party. Então eu obviamente irei à sua festa. Então a pessoa tá dando uma confirmação bem confirmada, porque ela falou que obviamente irá à festa, então sem sombra de dúvidas ela irá para a festa da outra. Tá antes do verbo to go ali, então tá seguindo aquela regra que a gente já viu. Really é realmente. The kids really don't care with their things. Por mais que o really tá antes do verbo auxiliar e deveria estar depois, ele meio que tá ressaltando uma coisa, que as crianças não se importam com as coisas delas, então por mais que não esteja seguindo a regra, tá afirmando algo ali, que as crianças não se importam. Undoubtedly, sem nenhuma dúvida, tá? Traduzindo. Então, Sarah undoubtedly went to Tim's party. A Sarah, sem sombra de dúvidas, foi para a festa do Tim. Então, a pessoa está afirmando que sabe que a Sarah ela compareceu à festa do Tim. Veio antes do verbo, né? Então, está seguindo aquela regra que a gente viu. E por último, yes. Yes, I know what you're talking about. Tá. Tá antes do verbo know, né? O verbo to know. E tá confirmando que a pessoa sabe o que a outra está falando. E sim, yes e no, tá? Porque a gente viu yes aqui, o no tá nos advérbios of negation, tá? Eles são advérbios. Beleza? Espero que sim. Estamos quase encerrando, gente. Agora a gente vai para os advérbios of negation. Eles são usados, então, para negar algo. E eu trouxe os principais, mas se vocês quiserem pesquisar, tem alguns a mais ali, mas eu trouxe os mais usados, vamos dizer assim. Que é o no, não. Not também significa não. Any, nenhum. Never, nunca. Nothing, nada. E not at all, de modo algum. O not, ele tem uma característica que vai ser usado antes de um verbo auxiliar, tá? Você vai ver que ele pode ser usado antes de um verbo auxiliar, não vai vir depois. De novo, ele pode vir ou no início de frase.
ou no meio da frase, como eu trouxe aqui, diferente daquela resposta no I don't, por exemplo, sabe? Vamos lá. It's no good to know. Isso não é nada bom traduzindo, tá? It's no good é uma expressão que a pessoa não tá achando nada legal tal coisa. E veio depois do verbo to be, mas o verbo to be ele não tá como trazendo algo pro ING. Você só tá falando que não acha aquilo legal. Por mais que esteja como verbo auxiliar, né? It's, você juntaria o it's com not, né? Meio que foge a regra, mas você está negando que você acha aquilo legal, então está servindo como o seu propósito. Desculpa, a gente tem que beber água. Tá ruim. Mas pode vir no início de frase ou não, tá? Lembrar disso. O not, não, também, né? There's not a chance I'll do that. Veio depois do there is, tá? Então meio que tá seguindo a regra ali, mas em teoria, vai vir depois de todo o verbo auxiliar, tá? Para fazer aquela do there is not ou there isn't, tá? A chance I'll do that. Mas eu coloquei separadinho para vocês evidenciarem um not ali como advérbio. Nenhum. I don't see any other way to do this. Eu não vejo nenhuma outra maneira de fazer isso. Então você está negando que há mais maneiras. Realmente não tem nenhuma outra. Never, nunca. I never have cheated. Eu nunca. Como que eu posso dizer? Porque tá present perfect aqui. Eu nunca colei. O cheated pode significar isso, ou eu nunca traí. Ou não fiz algo desse tipo, sabe? A pessoa está negando que fez algo desse gênero aí. E veio antes do verbo, no caso. Do verbo não, do verbo auxiliar, desculpa. Como eu falei, vai vir sempre do verbo auxiliar. Os advérbios de negação que podem vir antes do verbo auxiliar ou depois também, né? Aqui veio antes, porque é never. Mas vocês poderiam falar I have never cheated, também estaria certo, sabe? Mas lembrar disso, pode vir antes, pode vir depois também. Nothing é nada. Nothing will change what you have done. Então nada irá mudar o que você fez. Então tá dando uma negativa que não tá com as chances da pessoa mudar, né? Alguma coisa ali. Veio no início da frase, mas poderia vir ali no fim ou depois. Os advérbios de negation e de affirmation não tem uma ordem certa. Eles vão vir, tipo, a qualquer momento da frase, aliás, pra falar o que eles querem falar, que é afirmar ou negar. Então, aquelas regras que vocês viram no início, ignorem por esses dois tipos, ok? Porque eles vão vir quando eles quiserem, mas você tem que ver se está negando ou afirmando alguma coisa. Ok? E por último, a nota not at all, que é de modo algum. Tina was not at all surprised with her grades. Então, a Tina não estava de modo algum surpresa com as notas dela. Veio depois do verbo to be. Mas igual eu falei, pode vir antes, pode vir depois, pode vir no início da frase, pode vir até no fim da frase. Porque eles vão vir aqui com esse sentido de negar ou afirmar algo, né? No caso dos affirmation. E por último, que é os interrogative adverbs, sim, só tem nesses 4, tá? E aqui a regra para eles é que eles vão vir sempre no início de frase, porque você vai fazer pergunta com eles, ok? E eles são utilizados em perguntas, por isso que é interrogative adverbs, os advérbios de perguntas ali no caso. Então são utilizados perguntas e sempre serão usados no início de frase. E são 4. How, when, where e why. As outras palavras que vocês aprenderam para fazer perguntas não cabem aqui, são só os 4 mesmo. Mas lembrar que o how ele pode se subdividir em how long, how much, e por aí vai, tá?
Mas o how ali base ele conta ali para todos ali. Então, how, como, when, quando, where, onde, why, por quê. Então, how are you? Como você está? Tá perguntando o jeito que você está hoje, se está bem, se está ruim. When, quando, né? When does the Uber arrive? Então a pessoa está querendo saber quando o Uber chega. Where, onde? Where is my cell phone? Onde está meu telefone? A pessoa está procurando então o telefone dela. E why, por quê? Why are you so late? Porque você está tão atrasado. Então, a gente usa os advérbios de interrogação, né? Os advérbios interrogativos, para saber sobre alguma coisa. Não necessariamente de uma ação, mas pode ser sobre o seu jeito, né? De estar seus sentimentos. Então, pode ser sobre um adjetivo, né? Porque é a sua característica ali no momento. Pode ser também onde você está, e você vai responder com uma adverb of place, ou pode responder com adverb of time. Então, eles dão essa deixa aí. Mas lembrar que eles sempre são usados em início de frase, beleza? E foi isso aí. Aí eu coloquei aquele até o Z. Great Enem for who will do it. Então, bom Enem ótimo Enem para quem irá fazer esse Enem, né? And see you guys in the next week. Eu irei vê-los na próxima semana. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido os advérbios. Lembrar que nem todos seguem suas regras e alguns têm suas regras próprias. Mas lembrar que são esses. E eu trouxe os mais usados de cada ali, ou só de cada, igual os interrogative advérbios, que são só aqueles mesmos. Mas se quiserem procurar, vocês podem. Aliás, é sempre bom porque vocês vão aprendendo mais. Mas os mais comuns, os mais usados, eu trouxe para vocês. E foi isso. E a última aula do Enemzão vai ser sobre phrasal verbs. Então, por mais que vocês vão fazer o Enem, e o Enem agora vai ter linguagens, vejam essa aula, porque phrasal verbs são expressões utilizadas, então é bom ver vocês saberem sobre as expressões, né, para vocês não ficarem perdidos. Mas também tem a aula de interpretação de texto, a última, aliás, que vai ser nesse sábado. Vão ser 10 no total, aula de interpretação, porque eu trouxe 20 textinhos cada. Então foi isso, gente. Minha jornada aqui no Enemzão tá terminando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Sempre lembrar que quaisquer dúvidas ou qualquer comentário vocês podem mandar nos comentários do YouTube, no e-mail do Enemzão, no Instagram. E eu vejo vocês, então, no sábado com a última aula de Interpretation of Text. Fechou? É isso, hein? Bye, bye!